E aí galera, beleza? Eu mais uma vez aqui, Carlos Henrique, para nós conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu quero hoje trazer para vocês os segredos para o crescimento dentro da palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. Então, assim, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, também fala, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera, Então, começamos como? Primeiro, precisamos ser pessoas de alianças. Nós temos que ter aquela aliança com Deus, aquele compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitas vezes a gente tem compromissos, vários compromissos no nosso dia a dia, Por exemplo, a gente sai trabalhar todo dia, é um compromisso. Você tem todo dia a sua hora de tomar seu café, seu almoço, seu jantar. Isso já chega a ser até uma necessidade, Mas é um compromisso com o teu próprio corpo. Se você não comer, você acaba despencando aí, Então, o segredo para o crescimento na presença do Senhor, um dos segredos, é a começar com aliança com Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 15 nos diz, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa, Então, essa é a aliança, tipo, falando como homem, ali em Gálatas, o apóstolo Paulo, que falou que depois de feita essa aliança não tem uma ratificação. Uma aliança gera um compromisso, na verdade, o compromisso, todo compromisso vai resultar no quê? Num envolvimento. Então, eu não posso dizer que estou comprometido com algo ou com alguém se eu não me envolvo de forma efetiva ou produtiva, assim, na presença do Senhor, como nós vamos fazer uma aliança com Deus? A partir do momento que você consegue se envolver mais, a partir do momento que você se envolve mais, na presença do Senhor, você passa a ter aquela aliança com Ele, você cumprindo seus compromissos, dias de culto. Eu não vou no culto hoje, eu não vou no culto tal dia. Você não está cumprindo então esse compromisso com o Senhor. Consequentemente, essa aliança você está quebrando. Em outras palavras, ter compromisso com algo ou alguém é estar presente. Com o nosso Senhor Deus é a mesma coisa. Você tem que estar presente na presença dele, para você estar fazendo essa aliança. Uma aliança gera o que? Fidelidade. A fidelidade é ser fiel, permanecer na mesma disposição mental, emocional e física. Então você vê, são alguns fatores, que acaba fazendo essa aliança, a aliança que gera a fidelidade. Os alvos definidos pela aliança é não se distrair com os outros alvos. Nós temos um alvo, ganhar almas e fazer com que sejam ganhadores de almas. Alguém me ganhou para Deus, alguém ganhou
a minha vida. E consequentemente, de repente, você também, você louvando ao Senhor, você buscando ao Senhor, cada um de uma maneira, né? Mas você está ganhando almas. O importante é a presença. Você está na presença de Deus. Você está ali tendo aquele compromisso com Deus. Então você, através de repente do seu testemunho, você acaba ganhando almas, que é o nosso principal objetivo. Mais um tópico, né? Uma aliança, ela gera o que? Honra. Gera honra, reconhecer os dons que Deus tem dado ao seu líder, irmão em Cristo, né? E alegrar por ver ele crescer. Muitas vezes as pessoas pensam assim, hoje em dia nas nossas igrejas, infelizmente, às vezes tem até disputas, né? Competições. Deus não se agrada disso, né? Deus não quer que ninguém seja competitivo, né? Que seja feito o melhor para ele. Afinal, nós perante Deus somos todos iguais. Todos nós somos todos iguais. Até o próprio pastor, uma vez eu escutei um comentário, né? Acho que foi num estudo de escola bíblica. O irmão falou: olha, vocês acham que o pastor ele é bem a mais que vocês? Claro, tem todo na igreja, né, um diferencial, porque a gente tem que ter o líder ali para tá organizando, para estar comandando, né? Mas perante Deus nós somos todos iguais. Foi designado aí, foi designado na vida de um pastor o que ele tem que fazer. Então, né, Deus tem as promessas na vida dele, Deus também tem as promessas na nossa vida, né? Então, assim, muitas vezes um irmão está se destacando na igreja e o que acontece? Tem gente que, ao invés de ficar contente, não. Essa pessoa, ela quer primeiramente começar a criticar, começar a colocar problemas, né, na vida desse irmão, ou começa aqueles cochichos, né, coisas que Deus não se agrada. Muitas vezes já vi casos, eu sou um dos casos também, que eu me afastei da igreja por muitas críticas, né? Graças a Deus, Deus me deu uma segunda oportunidade, eu voltei para a igreja. Então, assim, fico arrependido? Fico, porque eu não podia ter baixado a minha cabeça por uma simples crítica. De repente você, irmão, que está crescendo na presença de Deus, né? Você pode até agora não ter recebido nenhuma crítica ou nenhuma zombaria, né? Mas a gente tem que estar preparado, porque de repente o inimigo vai usar alguém para querer te desanimar, né? Então a gente já está o que? Preparado, né? Na presença de Deus. De repente o irmão ao seu lado, o seu vizinho, né? Aquele irmão que você tanto gosta, ou mesmo aquele que é distante de você, você tem pouco contato. De repente você vai ver o irmão está se destacando, né? Então, nossa, se alegrar junto com ele, né? Porque a vida do cristão é ter essa união, né? A gente não pode ter separações entre nós. Nós temos que ter essa aliança entre nós também, né? Mais uma coisa que é um tópico da aliança. Uma aliança, ela gera o que? Cumplicidade. Quem anda em aliança não anda sozinho, né? Então, por isso que nós temos que se alegrar o que? Com os próprios irmãos, é uma aliança, né? E perante Deus, né? Nós vamos estar em aliança com Deus e com nossos irmãos, como diz um salmista, né? O quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, né? Então, até muita gente brinca, não união, é união, né? O isolamento é um sinal de falta de aliança. De repente tem aquele irmão que está chegando, está ficando isolado na sua igreja lá. Você pode ver, às vezes nós mesmos estamos errando, né? Você não está tendo aquela aliança com aquele irmão, aquele comprometimento com aquele irmão, né? Você não está ajudando ele. Então isso é complicado, isso é muito complicado, né? Provérbios 18, no capítulo 1 de Provérbios 18, né? O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, o que quer dizer, né? A pessoa só, ela vai acabar fazendo ao contrário, né? Ela não vai ter aquela sabedoria para agir,
Então, geralmente o que acontece? A pessoa que ela é solitária na igreja, ela vai pensar, a primeira coisa, ela vai pensar em sair da igreja. Ah, aqui ninguém me recebe, aqui ninguém gosta de mim. Então, isso é uma coisa bem complicada. Então, por isso que ela vai insurgir-se contra a sabedoria. Isso é a falta de sabedoria, nesse caso, né? O segundo tópico, né? Nós temos que sermos diligentes. Diligência, ela traz o que? Prosperidade para nossas vidas. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, diz aqui, né? O que trabalha com a mão remissa empobrece, né? Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Mão remissa significa o quê? Mão frouxa, né? Uma mão remissa. De repente aquela pessoa desanimada, mão desanimada, sem forças, sem intensidade. Então o que acontece? Vai empobrecendo. Essa pessoa ela vai só empobrecendo, né? Ao contrário da pessoa que é diligência, né? A diligência ela traz autoridade. Em Provérbios capítulo 12, versículo 24, diz: a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários, né? Mais um ponto, né? O que diz sobre a gente ser diligente, né? Tudo se torna mais fácil, né? A diligência também traz a satisfação e a abundância. Provérbios também, capítulo 13, versículo 4, diz: o preguiçoso deseja, deixa eu arrumar aqui, desculpa que eu estou segurando aqui. O preguiçoso deseja e não tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então deixa eu repetir aqui: o preguiçoso ele deseja e nada tem. Ou seja, aquela pessoa que não trabalha, como foi falado ali, né? Que chega desanimado, tem aquela fraqueza, né, para fazer as coisas. Ele até deseja ter as coisas, mas o que acontece? Ele acaba não tendo. Já os diligentes se fartam. Diligentes, né, no nosso caso, no caso dos irmãos que foram procurar ser diligentes, né, na presença de Deus, né, vai se fartar, porque o nosso Deus ele não vai deixar faltar nada, vai ter abundância. Provérbios capítulo 21, versículo 5: os planos dos diligentes, do diligente no caso, têm abundância, mas a pressa excessiva, a pobreza, certo? No caso, continuamos falando, né, da mesma pessoa que é com a mão remissa, né? Por isso que eu falo, a mão remissa, além de tudo, ele tem ele deseja, ele não consegue, né? E chega mais rápido ainda à pobreza, ao contrário de um diligente, que ele tende sempre à abundância, certo? A diligência traz o que? Promoção. Provérbios 22, verso 29: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então aí está mais uma coisa, né, o que acaba indo para nos engrandecer. No caso, você tendo aquele compromisso, aquela aliança com o Senhor, você vai se tornar uma pessoa diligente, né? Você vai ter essa abundância, vai ter uma satisfação, né, maior, né? Então, por isso que diz, vale a pena, né, crer no nosso Senhor. Vale a pena a gente ter esse compromisso com o nosso Senhor, né? Desculpa, eu estou falando assim, é a primeira vez que eu estou falando. Eu quero desenvolver muito mais até, né? Até eu também estou procurando ser mais diligente. Na presença de Deus tem um grande desafio. Não sei se para dar palavra, né? Mas eu tenho um desafio hoje que é um grande coral. Pela primeira vez foi me passada uma grande responsabilidade. Eu sempre fui uma pessoa participativa na igreja, né? Muitas vezes fui falho nessa aliança com Deus também,
né? Estou aí procurando cada vez ser mais, ter mais compromisso e ser uma pessoa diligente também, que é o que eu acho que todo cristão busca, né? Uma pessoa diligente, que é uma pessoa que tem abundância em sua vida, que tem satisfação em sua vida, né? Então, vocês me desculpem de repente se não sair uma fala muito boa aí, né? Vamos passar para o terceiro ponto, né? De como crescer aí, desse tópico aí. Essa pequena palavra que eu quero dizer aí, de como crescer aí, né? Na presença do nosso Senhor. Sermos pessoas de fé. Aí tá uma coisa que é complicada hoje em dia, né? Não é todos que têm a mesma fé que, aliás, dificilmente você vai ver uma pessoa que tem a fé igual teve Abraão, né? Igual muitos homens da Bíblia aí, que se destacaram até pela sua fé, né? Abraão, acho que não é à toa que ele é chamado de o pai da fé, né? Que Abraão, ele levou seu filho para ser sacrificado, né? E ele tinha fé que apareceu o Cordeiro de Deus, né? Pessoas de fé ouvem a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: é assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo, né? Então uma coisa puxa a outra, né? A gente pode fazer aí o contrário, né? A palavra de Cristo, você lendo a palavra de Cristo, você vai pregar, ou você vai ouvir a pregação, né? E pela pregação você vai ter o que mais? Você vai ter mais fé. A nossa fé, ela tem de estar sempre respaldada, assim, numa palavra de Deus, né? Você não pode ter fé fora disso, da palavra de Deus, sim. Aí de repente você vai estar tendo essa fé errônea, se é assim que eu posso dizer, e você não vai ter o resultado. Você vai falar: não, mas eu tinha fé, assim. Mas você tem que estar dentro da palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa acha assim: eu tive fé, mas não aconteceu nada, alguma coisa saiu errado, né? Para você, minha irmã, meu irmão, de repente alguma coisa tá errada aí no teu ter fé, né? Nós não podemos escolher o que vamos crer. Aí que tá o que eu estou te dizendo. Você não pode escolher o que você vai crer, né? Nós temos que crer no Senhor, no que o Senhor falar, no que Deus falar para nossas vidas. De repente você quer escutar uma coisa e Deus te passa outra. Ninguém entende o agir de Deus. Nós não podemos crer em tudo que ouvimos, né? Precisamos nos certificar que Deus é que está falando. Por isso que eu digo, de repente você quer ter fé. Irmão, mas eu tive fé, irmão, que eu ia conseguir tal coisa. Mas não veio, não é que Deus não te atendeu. É que na verdade faltou você ter a fé em Deus, você ouvir a palavra de Deus. Você ouviu coisas que não eram de Deus, né? Pessoas de fé suportam adversidades e vencem os inimigos da fé. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32, diz lá: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. 33 os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, né? E obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Então, 34 extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada da franqueza e tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram fuga exércitos de estrangeiros. Então aí que nem eu tinha falado, esses são tudo pessoas assim que suportou as adversidades assim, pela fé, né? Que venceu as suas dificuldades pela fé. Toda fé ela é provada. 1 Pedro no capítulo 1, no
versículo 7, ela diz assim, ela tem de enfrentar diversidades, né? Porém, há uma diferença entre adversidades e inimigos de fé. Enquanto as adversidades são dadas para aperfeiçoar e fortalecer a fé, os inimigos da fé vêm destruí-la. Entendeu? Dentre os inimigos que se levantam para destruir a nossa fé, pode citar murmuração, medo, o desânimo, ansiedade, e aí vai uma série de fatores. É aquilo, de repente você está dentro da palavra de Deus, você está crendo na palavra de Deus, e você está convicto, você está ali, sempre vai aparecer aquele que vai te colocar a dúvida, vai tentar te colocar a dúvida, vai tentar fazer você desanimar, no caso do que você está crendo, você está ali na tua fé, utilizando a tua fé, né? E vai vir a dificuldade, vai vir o desânimo. Geralmente é o que? A primeira coisa que você pensa, né? Vamos supor aí, o Senhor vai me dar um emprego, Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir as portas do emprego. De repente alguém vai dar risada de você. Vai falar, você vai ficar aí, você vai ver, né? Deus não arruma emprego para ninguém, não sei o que. Ele é quem abre as portas para você. Então, isso é o que? A murmuração. Ou de repente você vai ficar com medo de enfrentar um desafio aí, né? O desânimo, né? De repente você escutou alguma coisa e você já desanimou. Então, essas são as adversidades, algumas, né, das adversidades, tem muito mais. A ansiedade, eu já tive muita ansiedade também. E graças a Deus, assim, eu aprendi, consegui ficar mais forte na minha fé, né, no que eu creio na palavra do Senhor. Muitas vezes eu tive desafios na minha vida que eu achava que nem eu acreditava que daria certo, né? Eu acreditei que Deus ia fazer algo na minha vida, eu acreditei que Deus ia tomar providência em certas coisas. E claro, depois do ocorrido você fica pensando, nossa, dá para acreditar que aconteceu isso? Dá sim, dá para acreditar, porque o nosso Deus, ele não falha, o nosso Deus, ele não desampara um filho seu, uma filha sua. Nós somos filhos de Deus e jamais ele vai desamparar, né? Pessoas de fé mantêm uma linguagem de fé. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, e isso também falamos. Então, essa definição aí é referente à fé, né? Para a gente manter essa linguagem de fé, nós temos que ter o que? O mesmo espírito de fé, né? Igual está escrito na Bíblia. Você acompanha na Bíblia, então, citando dentro da palavra de Deus ali, você vai se fortalecendo. A palavra do Senhor vai fortalecendo você, vai fortalecendo a sua fé. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da presença sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus não é fiel, irmão? O nosso Senhor, ele não é fiel. Agora é isso que eu te pergunto. O que você acha? Deus é fiel conosco. Ele é fiel conosco, porque todas as promessas dele, ele cumpre na sua vida. Às vezes tem alguma coisa que ele prometeu, alguma promessa, irmão, mas já passou faz tempo, hein? Essa promessa na minha vida. Então de repente você acha, mas não deu tempo de Deus ainda. Deus sabe o tempo de agir na sua vida, né? Deus permite certas coisas, mas ele não esquece das promessas dele na sua vida, né? A linguagem tem duas funções. Ela serve para expressar a nossa fé, né? E ao mesmo tempo serve para confirmar a nossa fé. Essa linguagem é de nós guardar firme a confissão da esperança. Então ela tem duas funções.
certo? Nossas palavras, principalmente diante das dificuldades, iriam determinar se de fato nós somos pessoas de fé. Então você pode fazer o teste você mesmo, né? O verdadeiro crescimento, só para nós encerrar, né, eu tiro como conclusão, o verdadeiro crescimento é o que? É aquele que se manifesta em nosso espírito, alma e corpo, os três. Você em espírito, em corpo, alma e espírito. Então nós podemos dizer que nós crescemos em tudo, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí um pouco dessa palavra, né? Eu estava aguardando aí um pouco para mim começar. Eu sei que eu tenho grandes promessas, Deus tem grandes promessas na minha vida, tenho testemunhos para contar, não contei ainda, né? E não quero que Deus me cobre, ainda vou contar esses testemunhos, mas eu quero fazer o meu melhor para Deus ainda. Então, de repente, você pensa, o que eu faço para Deus? Tá? Se você não canta, não tem problema. Você pode interceder, você pode orar, você pode ler uma palavra, né? Ou simplesmente você pode ajudar o seu irmão, não deixando ele desanimar, vendo o crescimento dele e acompanhar e se alegrar junto com ele. Essa palavra que eu estou tirando hoje, é que eu fico muito feliz quando um irmão na igreja ele está em crescimento. Eu sei que eu hoje eu me arrependo, eu fiquei 9 anos fora da igreja, me arrependo muito. Poderia ter crescido muito mais na presença do Senhor, hoje eu poderia, quem sabe, ser até um evangelista, mas Deus tem as suas promessas, né? Eu estou aguardando, né? Pessoal, guarde essa palavra no coração de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa aí.